Bom dia mais uma vez. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento maravilhoso que estamos aqui, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Te agradecemos ao Senhor, Pai, agora neste momento onde nós vamos meditar na tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Pai, nos dar entendimento da tua palavra, ó Deus, para que nós possamos cada vez mais estarmos alicerçados em Cristo Jesus, firmados na promessa, para que nós, ó Deus, não venhamos a desviar do caminho do Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, venha nos dar sabedoria, para que nós possamos sempre ser servos fiéis no teu caminho. Peço ao Senhor, Pai, agora neste momento, que no abrir e fechar da minha boca, a vontade do Senhor venha prevalecer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. O tema dessa mensagem hoje é a porta. A palavra porta aparece nas Escrituras 300 vezes. E a porta, assim, é algo que faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Como que a porta se faz presente na nossa vida? Quando nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Abrimos a porta do quarto, não é isso? Depois abrimos a porta do banheiro. Depois voltamos, abrimos a porta do guarda-roupa. Quando nós saímos de casa, nós precisamos passar por onde? Pela porta. Às vezes nós vamos de carro para a nossa casa, o que é que nós precisamos fazer? Abrir a porta do carro, né? E fechar a porta do carro. Depois abrir o portão, não é assim? Quem vai de ônibus precisa o quê? Entrar pela porta. Entra na porta e sai na outra porta. Então você vê que a porta, ela faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Quando você chega no trabalho, você tem que passar por onde? Pela porta. Não é isso? Então você vê que a porta faz parte da nossa vida. O tempo todo ela está presente na nossa vida. E nós vemos aí porta de várias formas, de madeira, de alumínio, de vidro. Mas a porta se faz necessário na nossa vida. Por quê? Vocês imaginam aqui o nosso prédio sem porta. Você acha que quando nós chegássemos aqui, estariam aí as cadeiras, estaria aqui, não? As mesas, o púlpito? Não. Né? As pessoas iam entrar, o quê? Iam levar. Ou seja, então a porta às vezes traz o quê para nós? Segurança. Mesmo com segurança, as pessoas arrombam a porta, né? Mas, ou seja, nós vemos que a porta se faz presente na nossa vida. A porta, então, é o quê? É uma passagem de um ambiente para o outro. Ou seja, uma entrada, você pode entrar num ambiente, você vai entrar por uma porta, e para você sair do ambiente, você vai passar por uma porta. Ou seja, então você pode ir para fora ou para dentro. Mas você vai passar pela porta. Mas existe, então, a porta que faz parte também da nossa vida, a porta espiritual, né? Para as coisas boas, nós o quê? Queremos abrir a porta. Para as coisas ruins, nós queremos o quê? Fechar a porta. Não é assim a nossa vida o tempo inteiro? E a palavra de Deus, ela nos alerta para uma porta. E o dia que ela fechar, nós podemos estar do lado de fora ou do lado de dentro. E a palavra de Deus nos dá aqui um exemplo de uma porta que fechou, e ela nos dá 2 avisos para a porta que vai se fechar. Nós vimos aqui no livro de Gênesis, eu gostaria que vocês virassem a página aí um pouquinho aí, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o quê? O coração. Então veja bem, irmãos, a maldade havia se multiplicado tanto na terra, mas tanto o homem se tornou tão mal perante Deus, que chegou a pesar o coração de Deus, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, de tanto que a maldade fazia parte da nossa vida, da parte do homem, da vida do homem. E disse Deus, versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os o quê? Haver feito. O Senhor chegou a arrepender de ter feito o homem, por causa da maldade do coração do homem. Mas diante de toda uma nação corrompida, versículo 9 diz assim, 8, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No meio de toda uma geração, havia um homem que não havia se o quê? Corrompido. Ele e a sua família. Então o que acontece? Deus então vai fazer uma aliança com esse homem. Olha o que diz o versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos, de todo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservarem vivos. Ou seja, então Deus vai fazer uma aliança com Noé. Deus fala com Noé, você vai construir uma arca e você vai entrar lá dentro dessa arca. Você e seus filhos, a sua esposa e as esposas deles. E de todo animal, um casal. Por quê? Porque Deus iria dar cabo da vida do homem. E olha o que diz versículo 15. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, e os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor o quê? Presta atenção. E o Senhor o quê? Fechou a porta após eles. Vamos imaginar aquela época. Deus dá uma ordem a Noé para construir a arca. Ele e sua família. E durante 100 anos, 8 pessoas construíram a arca. E não pensa vocês que foi fácil, não, porque não foi, né? Naquela época não tinha o que nós temos aqui, motosserra, né? Serra tico-tico, furadeira, não tinha essas coisas, não. Foi feito tudo o quê? Na mão. Eles gastaram 100 anos construindo a arca. E não é possível que nenhuma pessoa acreditou neles. 100 anos vendo eles ali construindo. Deus tendo longanimidade com aquele povo. Se aquele povo tivesse arrependido, o dilúvio não teria vindo. Mas durante 100 anos não creram no que Noé estava fazendo. Vocês imaginam, deviam passar lá e chamar ele de louco. Ninguém parou para poder... Será que isso não é verdade? Não, hein? Será que não vai acontecer mesmo? Não. Não. Durante 100 anos, ninguém acreditou no Noé. Ninguém. Até que chegou o dia em que o Senhor o quê? Fechou a porta. E quando o Senhor fechou a porta e começou então a vir o dilúvio, vocês não acham que eles não correram para lá, não? A única esperança que havia era o quê? A arca.
pode ter certeza que aquele povo correu lá para a arca, para poder tentar entrar na arca. Mas o que aconteceu aqui? O Senhor fechou a porta. E depois que o Senhor fechou a porta, irmãos, a porta não abre. A porta não abriu. Com certeza eles foram lá, bateram na porta, imploraram, gritaram, querendo entrar, mas a porta não abriu. E que exemplo nós tomamos aqui? O que ficar do lado de fora da porta vai o quê? Morrer. Quem ficar do lado de fora da porta vai morrer. Salvaram-se 8 pessoas que acreditaram na palavra de Deus. 8 pessoas creram em Deus. E essas 8 pessoas estavam do lado de dentro da porta. Olha o que diz o versículo 22. Versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos, animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Que lição nós podemos tirar aqui? Não podemos o quê? Negligenciar a palavra de Deus. Não podemos negligenciar o que o Senhor tem falado conosco. Não podemos negligenciar o Evangelho. Porque se eu negligenciar o Evangelho de Deus, eu vou ficar do lado de fora. E todos aqueles que ficaram do lado de fora da arca, o que aconteceu? Morreram. É um aviso para mim e para você. Quando Deus fechar a porta, não adianta bater, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta chorar, porque a porta não vai se abrir. E quem ficar do lado de fora vai morrer. É o que aconteceu lá com aquele povo no passado. É um exemplo para nós. Não podemos negligenciar o Evangelho de Deus. Porque quem não crer vai perecer. Vai morrer. Outro aviso, agora é um aviso, isso aqui foi um exemplo para nós. Que quem não acreditou, quem não creu na pregação lá naquela época, morreram. Quando a porta se fechou. Abra comigo aí, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então ele está fazendo aqui o quê? Uma comparação que o reino de Deus é igual a quem? A 10 virgens. Tá? 5 delas eram o quê? Nécias, tolas, viviam relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer forma, não se prepararam o suficiente para encontrar com o noivo. Não estavam preparadas, viviam de qualquer forma e de qualquer maneira. E 5 eram o quê? Prudentes, estavam atentas, se prepararam para o encontro do noivo. Não é assim? A noiva no dia do casamento não é o dia mais importante da vida dela? Todas vocês que casaram aí, vocês se prepararam para aquele dia, não foi? E aí ele faz uma comparação aqui. Com 5
nécias, tolas, e 5 prudentes, 5 sábias. E olha o que vai dizendo aí. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Se prepararam? Não. E aí o que acontece? Olha, me dá da sua lâmpada aí, do seu azeite, me ajuda aqui. Me ajuda aqui para que eu possa entrar também. E vai ter como? A salvação é o quê? É o quê? Individual. Cada um de nós precisamos preparar a nossa salvação. Eu não posso salvar nenhum de vocês. Eu posso salvar quem? A mim mesmo. Você pode salvar quem? A você mesmo. Ou seja, então você precisa estar o quê? Preparado. E aquelas 5 noivas nécias não estavam preparadas para aquele momento. E olha o que vai dizendo aí. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e o que aconteceu? Fechou o quê? Fechou a porta. Fechou a porta. E olha o que vai acontecer agora. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos o quê? A porta. Senhor, batendo lá, abra a porta, Senhor, nós chegamos. Nós estamos aqui do lado de fora. Abre, Senhor. E o que vai... Olha a resposta. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo que não o quê? Não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então o que a palavra de Deus está falando comigo e com você? Vigiai, porque nós não sabemos o dia em que Cristo vai voltar. Nós não sabemos que dia vai ser esse em que a porta vai o quê? Fechar. E quem ficar do lado de fora não adianta bater, porque não vai abrir. Não vai abrir. Nós precisamos estar preparados para estarmos do lado de dentro. E não do lado de fora. Que lição nós podemos tomar aqui? O Evangelho não é para ser seguido de qualquer maneira e de qualquer forma. Nós não podemos seguir o Evangelho relaxadamente. Vivendo como se não houvesse o amanhã, né? Como tem um ditado aí, né? Curta a vida, né? Curta a vida como se não houvesse o amanhã. Aí você começa a escutar umas coisas dessa, aí começa a querer andar, né? De qualquer maneira e de qualquer forma, não se preocupando com a sua salvação. E quando Cristo voltar, você vai ficar do lado de fora da porta. Não podemos viver relaxadamente no Evangelho. Precisamos ouvir a voz de Deus e o quê? Obedecer. Ser verdadeiros servos, ser servos prudentes. Andarmos com atenção. Olharmos para a nossa vida e ver se nós realmente estamos agradando a Deus ou não.
andar prudentemente no evangelho do nosso Deus, com sabedoria, buscando a nossa salvação. Porque quem não buscar, quem andar relaxadamente, de qualquer maneira, vai ficar do lado de fora. E a porta fechou para aquelas nuvens nesses e adiantou bater? Adiantou bater? Adiantou clamar? Não. Ficaram do lado de fora. Aí vem um avisozinho aqui no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Será que realmente nós estamos vigiando? Será que realmente nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus, na obediência do evangelho do nosso Deus? Porque o dia que Cristo voltar e a porta se fechar, quem ficar de fora não entra mais. Lucas capítulo 13, mais um aviso para nós. Lucas capítulo 13, versículo 22. Diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: o quê? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não o quê? Poderão. Mas como assim? Não vão poder entrar. Então veja bem, primeiro ponto que nós temos que entender aqui, o que ele fala? Esforçai-vos. Porque não vai ser fácil. A porta é o quê? Estreita. E para que eu possa entrar nessa porta, eu vou ter que abrir mão de quê? Da minha vida, dos meus desejos, para fazer a vontade de Deus, para andar no caminho de Deus. E ele fala aqui que a porta é o quê? Apertada. Esforçai-vos por entrar por ela, porque muitos vão querer entrar e não vão o quê? Conseguir. Olha o que ele quer dizer aí, ó. Versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado o quê? Novamente fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá o quê? Não sei de onde sois. Novamente um alerta. Quando a porta fechar, não adianta bater. Não adianta gritar. Você pode espernear, você pode chorar lágrimas de sangue. A porta não vai se abrir. E ele fala: olha, não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos aonde? Na tua presença, e ensinávamos o quê? Nas ruas. Mas espera aí. Ele está falando com quem? Nós não estamos na presença de Deus, nós não comemos e bebemos na presença de Deus. Mas por que ficaram de fora? Por que ficaram de fora? Vocês lembram lá das virgenécias? Não se prepararam direito. Viveram um cristianismo relaxadamente. Não viveram um cristianismo verdadeiro. E aí, quem não se esforçar, quem não viver um verdadeiro cristianismo, vai ficar de fora, irmãos. Às vezes nós podemos estar aqui dentro e ficar de fora. Por quê? Porque estamos vivendo relaxadamente. Estamos vivendo de qualquer forma o evangelho do Senhor.
E aí, quando a porta fechar, não adianta você bater. Ela fala, Senhor, mas eu frequentava a sua igreja. Senhor, eu estava lá fazendo presente. Mas e dali para fora? E quando você sai daquela porta ali para fora? Como é que é a sua vida? Como é que é a nossa vida daquela porta para fora? Será que quando nós saímos daquela porta ali para fora, nós lembramos de quem nós somos? Todos os dias da nossa vida? Somos servos de Deus? Que precisamos fazer a vontade de Deus? Que precisamos andar na presença de Deus? Obedecendo a palavra de Deus? Porque não adianta só estar aqui dentro. Lá fora também. Principalmente o que? Lá fora. Porque lá nós temos que ser o que? Exemplo de vida. Lá fora nós temos que dar o que? O bom testemunho de Cristo. E às vezes vivemos de qualquer forma e de qualquer maneira, dando um mau testemunho da palavra do Senhor. As pessoas olham para nós e não vêem a diferença. Muito pelo contrário, às vezes os nossos atos até prejudicam a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar consciência disso. Precisamos ter uma vida que seja de acordo com a vontade do nosso Deus. Porque senão, quando a porta fechar, vamos estar do lado de fora. Olha o que essas pessoas falaram aqui, Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Mas o Senhor falou com eles, olha, não sei de onde vocês são. E olha o que ele vai dizer no versículo 27. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais o quê? A iniquidade. Vós todos que vivem de qualquer maneira, de qualquer forma, não se preparando, né? não andando de acordo com a palavra de Deus, praticando a iniquidade, a mentira. E ele vai falando, olha, ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós o quê? Lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Que nós possamos ser desses aqui, daqueles que tomam lugar na mesa de Deus, daqueles que estão do lado de dentro da porta. Esforçai-vos. Mateus 11:12 diz, o reino de Deus é adquirido o quê? Com esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Nós precisamos então o quê? Nos esforçar para estarmos do lado de dentro. Esse possa ser o nosso objetivo, ser o nosso desejo. Que a nossa vida possa ser dedicada ao nosso Deus, para que quando Cristo voltar e a porta fechar, nós estejamos do lado certo dela. Porque quem estiver do lado errado vai morrer. E uma vez que a porta fechar, ela não se abrirá mais. Não vai abrir mais. Esforçai-vos por estar do lado de dentro da porta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, e que nós possamos estar firmados na palavra de Deus, para que quando a porta fechar, nós estejamos do lado certo dela. Amém? Deus abençoe a todos.